Canal Louvor das Escrituras. Gênesis cantado. Gênesis 1. A criação do mundo. O início de tudo. No começo Deus criou. Os céus e a terra formou. A terra era um vazio sem vida, e a escuridão cobria o mar profundo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ali estava. Então Deus disse: haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e da escuridão separou. Chamou a luz de dia e à noite o nome deu. A noite passou, a manhã chegou. Primeiro dia se cumpriu. Então Deus disse: haja uma divisão. No meio das águas, separação. E assim aconteceu, como Ele falou. As águas se dividiram, o céu se formou. Chamou a expansão de céu, e mais um dia terminou. A noite passou, a manhã chegou. Segundo dia se cumpriu. Então Deus disse: ajuntem-se as águas, e a terra seca aparecerá. Chamou de terra a parte seca, e mares as águas que juntou. E Deus viu que era bom, e a terra começou a produzir plantas, sementes e árvores, frutos segundo seu existir. A noite passou, a manhã chegou. Terceiro dia se cumpriu. Então Deus disse: haja luzes no céu, para separar noite e dia, para marcar tempos e estações, iluminar toda a terra. Fez o sol para o dia governar, e a lua para a noite brilhar. E também criou as estrelas no céu para iluminar. E Deus viu que era bom. A noite passou, a manhã chegou. Quarto dia se cumpriu. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos em multidão, e voem aves sobre a terra, pelos céus em imensidão. Criou os grandes seres do mar, e toda espécie que ali há, e todas as aves do céu, cada uma em seu lugar. E Deus os abençoou. Multipliquem-se sem cessar. A noite passou, a manhã chegou. Quinto dia a se completar. Então Deus disse: produz a terra animais de toda espécie, selvagens, domésticos e os que rastejam na terra. E assim tudo aconteceu como Deus determinou. E vendo tudo
então disse: façamos o homem a nossa imagem, semelhante a nós, para dominar sobre a terra e tudo que vive ao redor. Criou homem e mulher e os abençoou com amor. Frutifiquem, se multipliquem e encham a terra, ordenou. Deu às plantas por alimento e os frutos das árvores também, e aos animais deu os verdes campos para viverem muito bem. E Deus viu tudo que fez e era muito bom. Declarou: a noite passou, a manhã chegou, sexto dia então se cumpriu. Gênesis 02. O Jardim do Éden, a criação do homem. Assim terminou a criação dos céus e da terra e tudo o que há. No sétimo dia Deus concluiu, e de toda a obra foi descansar. Abençoou o sétimo dia e o separou como santo então, pois nele cessou todo o trabalho da sua perfeita criação. E foi assim que tudo se fez, céus e terra, pela sua mão. Quando o Senhor Deus fez a terra, nem plantas havia a crescer, pois ainda não havia chuva, nem homem pra terra cultivar. Mas da terra subia uma fonte que todo o solo vinha regar. Então do pó da terra formou o homem com suas próprias mãos e soprou em seu nariz a vida, e ele viveu pela respiração. Depois o Senhor plantou um jardim no Éden, ao lado do Oriente, e ali colocou o homem que havia formado presente. Fez crescer árvores tão belas, com frutos bons para se comer. No meio estava a árvore da vida, e a do bem e do mal conhecer. Um rio nascia no Éden para o jardim regar, e se dividia em 4 braços que a terra iam alcançar. Pison rodeia a vila, onde o ouro é puro e há valor, pedras preciosas e perfumes, riquezas criadas pelo Senhor. Gion corre por toda a Cuxi, o Tigre passa a Síria além, e o Eufrates completa os rios que vêm do Éden também. Então Deus colocou
no jardim para cuidar e nele fazer plantações e a terra cultivar. E lhe deu esta ordem clara: de tudo você pode comer, mas da árvore do conhecimento dela você não deve colher, pois no dia em que comer, certamente morrerá. Então o Senhor disse assim: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém para ajudá-lo, que seja como parte de si. Formou da terra todos os animais e as aves do céu também, e os levou até o homem para nomear cada um deles. E assim foram chamados, como o homem lhes deu. Mas não se achava para ele alguém que igual fosse ao seu. Então Deus fez cair um sono profundo sobre o homem ali, e tirou uma de suas costelas e fechou o lugar que abriu. Da costela formou a mulher e ao homem então apresentou. E o homem disse com alegria: agora sim é parte de mim, carne da minha carne, osso dos meus ossos, enfim. Será chamada de mulher, pois do homem Deus a tirou. Por isso o homem deixa tudo e a sua esposa se uniu, e os dois se tornam um só, como o Senhor determinou. Estavam nus homem e mulher, mas não havia vergonha ali. Assim era puro viver no começo, no Éden. Assim Gênesis 3. A queda, o pecado, entra no mundo. A cobra era o mais esperto entre os animais que Deus criou, e perguntou então à mulher: foi isso mesmo que Deus falou? Que não podem comer dos frutos de nenhuma árvore do jardim? Ela respondeu: podemos sim comer das árvores que há aqui, mas da que está no meio do jardim, Deus disse: não toquem nem comam dali, pois no dia em que comerem, certamente vão morrer. Mas a cobra então afirmou: vocês não morrerão assim. Deus sabe que ao comerem dela, seus olhos vão se abrir, e vocês serão como Deus, conhecendo o mal e o bem. A mulher viu que a árvore era boa e agradável para olhar, e desejou ter entendimento. Tomou do fruto para provar, comeu e ao seu marido deu, e ele também comeu. Então os olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira para cobrir o que lhes expôs. Na brisa suave da tarde, ouviram Deus no jardim,
e com medo se esconderam entre as árvores longe assim. Mas o Senhor chamou o homem: onde está você agora? Ele disse: ouvi tua voz e tive medo, fui embora, pois eu estava nu e por isso me escondi. Então Deus perguntou: quem foi que isso te mostrou? Comeu da árvore proibida que eu mesmo te ordenei. O homem respondeu: a mulher me deu e eu comi. E Deus perguntou à mulher: por que você fez assim? Ela disse: a cobra me enganou e eu comi. Então Deus disse à cobra: maldita serás entre os animais, rastejarás sobre o chão e comerás o pó jamais. Haverá inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência que vier. Esta esmagará tua cabeça e ferirás o seu calcanhar. A mulher, Deus então disse: multiplicarei a tua dor. Na gravidez e no parto sofrerás com grande clamor, e ainda desejarás teu marido e ele te dominará. E ao homem Deus falou: porque você desobedeceu e comeu do fruto proibido, a terra maldita se tornou. Com esforço você viverá e dela o alimento virá. Espinhos e mato produzirá e com suor trabalhará, até que volte ao pó de onde você foi formado, pois você é pó da terra e ao pó será retornado. O homem chamou sua mulher Eva, pois mãe de todos ela se tornou. E o Senhor fez roupas de pele e com cuidado os vestiu. Então Deus disse: o homem agora, como um de nós se tornou, conhece o bem e o mal, mas não viverá para sempre, não, para que não coma da árvore da vida e viva eternamente. Então, por isso Deus o expulsou do jardim do Éden, lugar de paz, para cultivar a terra de onde veio, como Deus faz. E ao leste do jardim colocou querubins com espada em fogo, que girava em todas as direções, guardando o caminho de novo, para que ninguém chegasse a árvore da vida ali. Gênesis 4. Caim e Abel. O primeiro conflito. Adão conheceu Eva, sua mulher, e um filho ela deu à luz. Com a ajuda do Senhor, disse ela,
e o chamou Caim como quis. Depois nasceu outro filho, Abel, irmão de Caim. Abel cuidava das ovelhas e Caim plantava o jardim. O tempo passou e certo dia Caim trouxe oferta ao Senhor dos frutos da terra que colheu, apresentou com suas mãos. Mas Abel trouxe o melhor do primeiro do seu rebanho, e o Senhor se agradou da oferta que vinha com amor. Mas rejeitou a oferta de Caim, e ele se encheu de ira. Então ficou furioso, abatido, com o peso no coração. E o Senhor lhe perguntou: por que está assim tão irado? Se fizer o bem será aceito, por que anda tão abatido? O pecado está à sua porta, quer dominar o teu ser, mas você precisa vencê-lo e sobre ele prevalecer. Então Caim disse a Abel: vamos até o campo, irmão. E ali no meio do campo levantou contra ele a mão e matou Abel, seu irmão. Mais tarde Deus perguntou: onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu: não sei, sou eu seu guardião. Então Deus disse: o que fizeste? Da terra o sangue clama a mim. Agora és amaldiçoado e a terra não dará mais pra ti. Quando nela você plantar, nada irá produzir, e você será fugitivo sem descanso por aí. Caim disse: é grande o castigo, não consigo suportar. Serei errante pelo mundo e qualquer um pode me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não acontecerá. Quem matar você 7 vezes, a justiça alcançará. E Deus colocou um sinal para que não o matassem. Então Caim saiu dali, da presença do Senhor, e foi morar em Nod, ao leste do jardim de amor. Caim teve um filho, Enoque, e uma cidade construiu, chamando-a pelo nome do filho que surgiu. Enoque gerou Irade, e assim seguiu a geração. Neujael, Metusael e Lameque na sucessão. Lameque teve 2 mulheres, Ada e Zilá. Então Ada deu à luz Jabal, pai dos que criam o gado no chão. Jubal foi seu irmão, pai dos que tocam e cantam. Lira e flauta soam e melodias se levantam. Zilá teve Tubal-Caim, ferreiro de bronze e ferro. E Naama, sua irmã, também nasceu nesse tempo. Então Lameque declarou: ouçam bem o que eu vou dizer. Matei um homem que me feriu, um jovem por me ofender.
Se por Caim 7 pagam, por mim 77 será. Adão conheceu sua mulher e outro filho nasceu. Deus me deu outro lugar de Abel. Foi assim que ela disse então, e o chamou de Sete, e dele veio Enos também. Foi nesse tempo que começaram a invocar o nome do Senhor. Amém. E assim a história segue, entre dor, juízo e fé. Mas o nome do Senhor começa a ser chamado entre os homens na terra. Gênesis 5. A genealogia de Adão, gerações da promessa. Esta é a lista dos descendentes de Adão, o primeiro homem. Deus criou a humanidade, a sua imagem, conforme o nome. Homem e mulher ele fez, e os abençoou com amor, e deu a eles o nome de humanidade pelo Senhor. Com 130 anos de idade, Adão teve um filho então, parecido com ele em tudo, e lhe deu o nome de Sete então. Depois viveu muitos anos, gerou filhos e filhas também, e com 930 anos, sua vida chegou ao fim. Com 105 anos, Sete teve um filho chamado Enos. Depois viveu muitos anos e teve outros filhos pequenos. E com 912 anos, Sete também descansou. Quando Enos tinha 90, Cainã nasceu então. Depois viveu muitos anos e gerou nova geração. Com 905 anos, sua vida se encerrou. Quando Cainã tinha 70, Malaléu nasceu ali. Depois viveu muitos anos e filhos vieram a existir. E com 910 anos, sua história chegou ao fim. Malaléu com 65 teve Jared como herança. Depois viveu muitos anos e teve filhos na lembrança. E com 895 terminou sua esperança. Jared com 162 gerou Enoque então. Depois viveu muitos anos e aumentou sua geração. Com 962 anos, sua vida se encerrou. Quando Enoque tinha 65, Matusalém nasceu então. Depois viveu com Deus em comunhão por 300 anos em união. Enoque viveu 365 e com Deus caminhou. E um dia desapareceu, pois o próprio Deus o levou. Matusalém com 187 teve Lameque como filho. Depois viveu muitos anos e seguiu o mesmo trilho. E com 969 anos,
seu tempo aqui terminou. Lameque com 182 teve um filho e declarou: a terra foi amaldiçoada, mas descanso ele nos dará. E chamou o menino Noé com esperança em seu olhar. Depois viveu muitos anos, gerou filhos também, e com 777 anos sua vida chegou ao fim. E quando Noé fez 500 anos, seus filhos vieram então, Sem, Cã e Jafé, nova geração na criação. E assim seguem as gerações, debaixo da mão do Senhor, entre vida, tempo e promessa, se cumpre a palavra do Criador. Acione o sininho das notificações para ser avisado de novas publicações. Deus seja louvado.